Meus amigos, o Santos cansa, o Santos é cansativo. Mas tudo bem, estamos aqui para falar que o Santos tem um novo técnico. Trata-se de Kleber Xavier. Se você não sabe quem é, não tem problema. Ele era auxiliar do Tite até ano passado, quando a comissão inteira, o Tite e a sua comissão inteira, claro, deixaram o Flamengo em outubro. A partir daí, o Kleber resolveu seguir carreira solo. Inclusive tem uma entrevista do Kleber no GE, eu estava assistindo o comecinho aqui, eu vou deixar o link na descrição se você quiser ver, falando sobre trabalhos e tudo mais. A partir daí ele queria se tornar técnico, né? Treinador, seguir carreira solo e não mais auxiliar, e é isso que vai fazer, né? É um auxiliar que tinha começado, o Tite começa a sua carreira como técnico antes, né? O Tite começa em 1990, acho que é 95, algo assim, no Veranópolis, né? E depois passa por Ipiranga, Juventude, Caxias, e o primeiro time grande que ele assume é o Grêmio em 2001, que é quando ele leva o Kleber Xavier com ele. A partir daí, o Kleber seguiu o Tite em todos os lugares, sendo auxiliar mesmo, talvez o auxiliar principal, né, entre aspas, até a chegada do filho do Tite, que também vai vir para o Santos, o Matheus Bach, né? Assim como o preparador físico, o Fábio Massaredzian, né? É um nome bem complicado, eu peço até desculpa, Massaredzian, preparador físico, também chega ao Santos. Os três profissionais chegam para comandar o Santos. O César Sampaio volta a ser auxiliar. Vale lembrar que o Sampaio trabalhou com eles na Seleção Brasileira e no Flamengo também. Então, é praticamente a comissão técnica inteira que estava na Seleção Brasileira nas duas últimas Copas. Olha só, o problema é sem o Tite, que é o principal. É por isso que eu digo que o Santos é cansativo. Mas vamos falar disso hoje, meus amigos, agora à noite, né? Saiu agora há pouco a notícia, estou gravando, são 9h40, né? Mas saiu um pouquinho antes já. Publicado inicialmente pelo UOL. Inclusive, na matéria do UOL, o Lucas Mussetti diz que o Santos tem a esperança de ter o Tite futuramente. É complicado, né? Não pelo Tite em si, mas eu vou explicar tudo o que eu penso aqui. Antes, deixa aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vamos comentar sobre isso. O primeiro passo é comentar que eu vi algumas pessoas já falando, né, que é igual o Turra em 2023. Eu acho que tem uma diferença aí, que o Turra vinha de uma comissão com o Felipão, que era já um técnico ultrapassado em 2023, com todo respeito à carreira do Felipão. O Tite estava em alto nível até 2 anos atrás. O trabalho no Flamengo não foi tão bom, é verdade, mas mesmo assim um trabalho que venceu bastante. Então tem metodologias diferentes de trabalho aí. Não estou nem falando de questão de idade nem nada, é método de trabalho mesmo. Até porque o Kleber Xavier é mais velho, o Kleber Xavier tem 61 anos, o Turra acho que tem 40 e poucos, sei lá. Então não é questão da idade para ser ultrapassado ou não, tá? Por favor. O Turra tem 51, enfim, se dane. Bom, então tirar essa parte do caminho. A outra parte sobre essa questão ainda de contratar um auxiliar ou um cara pela primeira experiência. Tudo bem, desde que ele saiu do Flamengo em outubro, ele já queria ser técnico. Tá. Mas aí, se o Santos buscou nomes como Tite, Dorival, Luiz Castro, Sampaoli, nomes consagrados, ou pelo menos nomes com peso, né, realmente, como é que você vai e acerta com o auxiliar do Tite? Porque aí é a mesma lógica, eu não posso ser hipócrita aqui, é a mesma lógica que eu falei do Copertino no Sub-20, da efetivação ou não do Sampaio, que eu votava pelo não, que a gente não está em um ano em condições de estrear ninguém, de ser um estágio, entre aspas, falando de forma pejorativa. O Santos precisava para esse ano, pelo tipo de investimento que foi feito, de um técnico com nome consolidado, um técnico que aguente pressão e que esteja acostumado com a pressão de comandar um time grande. O Kleber, claro, trabalhou ainda, como eu falei, trabalhou no Flamengo, trabalhou na Seleção Brasileira, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Grêmio, vários clubes grandes. Ele está acostumado com pressão, mas não a pressão de ser o técnico. Ser o treinador é muito diferente. Claro, ele trabalha junto, a mesma metodologia, estou falando, participa dos treinos e tudo mais, mas no final recai sempre no técnico. A palavra final é do técnico. E esse cara era o Tite. Que eu até falei aqui, inclusive, se você não é membro do canal, eu fiz um vídeo no clube de membros, logo que o Santos demitiu o Caixinha, que eu falava, seria o meu nome principal, eu ia atrás do Tite. Antes de saber que ele ia dar pausa na carreira, tudo, evidente, né? Enfim.
Então, como eu dizia, não me faz sentido, não é lógico para mim você ser o primeiro time de um cara que só foi auxiliar a carreira inteira. E isso não, repito, não é um... Repito, não, tô falando a primeira vez, né? Não é um demérito, óbvio que não, por favor. Auxiliar certamente tem os seus méritos, ele, e auxiliar técnico tem muita importância. Mas a gente precisava de um técnico consolidado, um cara já experiente, um cara acostumado com isso, repito. Então é muito difícil. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Não vejo, já deixo isso bem claro. Obviamente irei torcer, obviamente irei analisar a partir dos primeiros jogos, porque tem essa também. A gente vai perguntar para ele na entrevista coletiva de apresentação, claro, qual é o seu modelo de jogo, como você prefere, se ele seguir o Tite. É um jogo mais posicional, é um jogo que vai tentar trabalhar um pouquinho mais com a posse, dependendo do seu elenco, né? Claro, na seleção ele adaptou muito assim. É um jogo mais... que não vai ser tão agressivo, talvez. Vai trabalhar um pouquinho, em teoria também, né? O sistema defensivo, enfim. Vamos perguntar tudo isso, mas a gente não tem nem outros trabalhos para ver, para avaliar, né? Para fazer um comparativo. Então, enfim, é por isso que eu não gosto dessa ideia, não gosto mesmo. Mas uma coisa que eu gostei, que vão chegar, né? Como eu falei, o Matheus Bach, que é o filho do Tite, para ser auxiliar, e o preparador físico, o Fábio Manceredian. O Fábio é muito bem visto no mundo do futebol, é muito elogiado como preparador físico, e eu falei aqui, né, de questão já física desde o ano passado, aliás, desde 2023, né, mas especialmente ano passado e esse ano também. A gente precisa urgente de um cara competente nisso, mas eu também acho que precisa melhorar no DM, né, então é uma coisa que anda meio conjunta, mas o Fábio é um cara que sempre foi bem elogiado no meio do futebol. Então, acho positivo, pelo menos, essa chegada de de um novo preparador e que tem aí históricos recentes, trabalhos recentes bons, né? Eu acho que a questão de ter cogitou-se também, né, o filho do Tite também fazer uma carreira solo agora como técnico, mas eu acho que é uma questão de vir junto justamente pensando, o Santos deve ter oferecido, claro, uma boa grana, né? E pensando em ter o Tite mais para frente, como a matéria do Musset cita. Cita também que eles são aguardados já nas próximas horas, né? Tipo, para chegar e já dar treino amanhã. Que é ótimo, tá? Tem jogo quinta-feira. Tem jogo quinta-feira, óbvio que eu não vou cobrar, que eles já tenham implementado ideias para o jogo de quinta-feira. Evidente que não, né? Até porque vão ser 2 treinos antes do jogo. Mas tem que ser urgente mesmo. Agora, para pontuar ainda, eu não falei rapidamente, né, mas como eu disse, ele seguiu o Tite a carreira inteira dele, né, seguiu não no sentido ruim, no sentido de foi trabalhar com o Tite e fizeram a carreira ali. Né. Grêmio, São Caetano na época do dinheiro, né, São Caetano na época boa do São Caetano. Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras, Al-Ain, Internacional, Al-Wahda, Corinthians por bons anos, né, depois Seleção Brasileira e Flamengo. Essa é a carreira. Uma carreira vitoriosa também, importante pontuar isso. É uma carreira vitoriosa que, por mais que aí, como eu estou falando, né, vem todos sem seus méritos, claro, mas no final o técnico principal, a mente principal era do Tite, que tomava as decisões que no final escolhia o que ia realmente acontecer. Né? Mas é um cara, para ser justo, vou passar o currículo dele, claro, é campeão gaúcho com o Grêmio, é campeão da Copa do Brasil com o Grêmio, é campeão da Sul-Americana com o Inter, campeão gaúcho com o Inter, campeão brasileiro com o Corinthians, da Libertadores, Mundial, Paulista, campeão carioca com o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, da Copa América, perdão, com a seleção brasileira também. Mas repito, sempre pontuando que a mente principal ali era o Tite, né? Não tem como negar isso. Enfim, não gosto da ideia, não pelo Kleber em si. O Kleber pode se mostrar um grande técnico, a gente vai torcer para isso, óbvio, a gente vai torcer para ser um caso de Felipe Luiz, de que assumiu o técnico, inclusive o Felipe assume o time do Tite, né, e melhora. Vamos torcer para ser isso, evidente. Mas é o que eu estou falando desde o começo, a preparação desse ano, a expectativa desse ano exigia um técnico mais consolidado, um técnico que soubesse lidar com essa situação. Para finalizar, até uma coisa que eu ia esquecendo já. Acho que é um indício positivo do Neymar ficar, né? Não que eu duvidasse, já falei, por puro achismo, acho que o Neymar vai renovar.
Mas acho que é uma questão de, pô, o Neymar gosta, o Neymar conhece, todo mundo aí da comissão já trabalhou com ele, se dava muito bem na seleção, né? Então acho que é meio que um indício aí que ele vai acabar ficando mesmo, né? Essa é uma parte boa, relativamente, né? Enfim, agora sim, é bom pontuar que a principal categoria de base, a última antes do profissional, e o time profissional, a gente tem técnicos muito pouco experientes. Preocupante um pouquinho, né? A visão do Santos no mercado não tá legal. Mas enfim, eu nem sei se eu torço só para dar certo ou se eu torço para daqui a pouco segurarem as pontas e o Tite vir para cá. Sei lá. O que você acha disso? Amanhã a gente volta e certamente amanhã vamos debater muito disso na live do trio logo cedo às 10 horas da manhã. Valeu, pessoal.